Olá, prezados alunos do Instituto Bíblico de Campinas, a paz do Senhor Jesus. É uma honra novamente estar com vocês aqui, dando continuidade na nossa matéria Religiões e Crenças. E hoje partiremos então para a nossa última aula. E foi um privilégio, foi uma honra estar com vocês todo este tempo. Sei que a grande maioria já me conheceu presencialmente, né? Mas neste modelo EAD, aqueles que infelizmente não estão presencial com a gente, foi uma honra, foi um prazer muito enorme estar com vocês e espero encontrar vocês em outras matérias também, inclusive no bacharel em teologia, tá bom? Hoje então estudaremos o capítulo de número 10 da nossa apostila com a religião ou a crença, o pensamento Seishinoe, tá? O que estudaremos então? Vamos falar rapidamente, tá, sobre as ciências psíquicas e a revelação divina, o ecletismo, a doutrina da Seishinoe e uma conclusão. É muito importante, tudo que você viu aqui nessas aulas, né? É muito importante você ler o seu livro, é muito importante você organizar um horário para você dedicar ao estudo, se esforçar. Tudo que você acompanha nessa aula está incluso na sua apostila, tá? Está incluso no seu livro. Então, leia, tem muito conteúdo a nossa apostila do Ibicamp. O Seishinoe, bom, ela tem a sua força de atração num sistema de cura sem remédio, de uma forma simples aqui, né? Ela alega que toda doença só existe na mente e quando muda-se o modo de pensar, desprezando os sintomas da doença, a cura acontece sem a interferência da medicina. Então, foi um pouco, ou também está ligado a um pouco daquilo que nós falamos praticamente nessas 3 últimas aulas, né? Nós falamos sobre a nova era, falamos sobre a religião do Hare Krishna, né? Falamos também sobre a teologia da prosperidade, com o seu pensamento da confissão positiva, com este poder de cura em sua confissão, em sua palavra, né? E o Seishinoe não muda muito, tá? Todo o conceito do Seishinoe é baseado, para eles, dentro de um poder em um mundo espiritual que, na verdade, não existe matéria, a gente vai falar sobre isso na concepção do Seishinoe, não existe matéria, não existe um corpo físico, tudo está interligado a um poder espiritual e principalmente pela sua mente. Basta você pensar e você consegue essa cura. É isso que eles introduzem. Iniciou com esse sujeito aqui, tá? Com este homem, e acredita-se que este homem ele pensou que poderia salvar a sociedade na espiritualidade, e este homem chamado Taniguchi entregou-se ao estudo teórico e prático das ciências psíquicas. E durante a Primeira Guerra Mundial, no seu ápice, imperava no Japão uma literatura moralizante nacionalista. Taniguchi, em sua dedicação, descobriu uma sutra budista, conhecido como Daizokyu. Extraindo dela seu ensinamento elementar, ele diz então que não existe matéria, como não existem doenças, e quem criou tudo isso foi o coração. O homem não é matéria, não é corpo carnal, não é cérebro, não é célula nervosa, não é um glóbulo sanguíneo, nem é o conjunto de tudo isso. Muito pelo contrário. Segue-se disso que a doença pode ser curada com o coração. Este conceito tornou-se fundamental dentro do Seishinoe. A marca principal deles é o ecletismo, tá? Ela absorve crenças das grandes religiões como cristianismo, shintoísmo, budismo e interage com as ciências humanas como a filosofia, medicina e a literatura moderna. O emblema central do grupo Seishinoe é formado pelo Sol, dentro do qual se vê a Lua, a cruz suástica demonstrando a síntese que realizou das grandes religiões. Os mestres da Seishinoe não ensinam a ruptura do novo membro
com as religiões de origem. Não há problema você ter pensamentos aí oriundos de outras religiões também. Segue esses pensamentos do ecletismo, né? Tentando fazer aí uma ligação entre pensamentos filosóficos, entre algumas crenças. Então, para eles não tem esse problema, como nós enxergamos em outras religiões. Porém, eles ensinam que a expressão do Sexinoe, ela significa abrigo, ela significa casa, lar do crescimento, da plenitude da vida, da sabedoria e etc. Os adeptos são inclusive aconselhados a praticar os ensinamentos do Sexinoe, continuando em suas religiões de origem. Há uma oração utilizada como um amuleto chamado de Kanru no Ho. O interessante é que eles permitem que você fique com as suas religiões, porém praticando os métodos, as ideologias, né, deste movimento do Sexinoe, tá? Temos as obras em português, então, principalmente desse fundador aqui, né, deste movimento, por volta de 1970. Então, na década de 70, você vai observar esse movimento se alastrar dentro do nosso continente, dentro do nosso país. Começaram a ser editadas as obras do Sexinoe em Goiás e sua principal divulgação foi por meio de seminários, palestras, conferências e professores de filosofia da seita. Um edifício típico do Japão foi construído na cidade, em Brasília e em Goiás, e foi construído o primeiro templo da cidade em Yumas, dirigido pela comunidade local, que cedia um importante núcleo, e fora realizado um importante seminário no ginásio Emanuel em Goiânia no ano de 1981, e aqui você observa aqui mais ou menos como que funcionava o jornal, né, a revista ali, e como cresceu. Hoje eu conheço muita gente que é influenciada por este movimento do Sexinoe, tá? Por mais que considere, inclusive eu já vi católicos abraçar este pensamento do Sexinoe. Vamos para a sua doutrina. No Japão, o Sexinoe fez parte, né? E faz parte, na verdade, das 130 novas religiões. Sua base filosófica e doutrinária está centralizada na tese de que a matéria não tem existência real e que, na verdade, o que existe é a realidade espiritual. Na concepção do Sexinoe, o mal e o pecado não existem, são pura ilusão na mente humana. Os males não têm existência real e nada mais são do que simplesmente uma sombra de imaginação. O mal, a infelicidade, a doença, a depressão econômica apagam-se quando são firmemente negados, porque eles nada mais são do que ilusões falsamente criadas pela morte. Os sofrimentos nada mais são do que projeções da nossa mente em ilusão. E você encontra em uma das obras de Taniguchi, publicada em 2006, na página 16, 27 e 71, a concepção do mal na visão deles, né? Sobre o pecado, para Taniguchi, ele diz na revista Ascendedor, na número 75, através de um artigo que traz a temática do pecado, ele diz: o pecado não existe. Isso é um perigo, essas afirmações. Vamos contestar. Toda pessoa racional, de bom senso, observa através da história que alguma coisa está errada com o homem. Não somente os religiosos, mas os psicólogos, sociólogos admitem o erro que existe no homem e que perturba o seu ajustamento consigo mesmo e com os outros. Essa afirmação de Taniguchi, que o pecado não existe, não tem fundamento, pois é anticientífica, antissocial e sem lógica. Então, você observa o efeito da depravação total em toda a raça humana, tá? Tanto na esfera pública, secular, a sociologia, junto com a filosofia, identifica que o homem tem alguns problemas causados pelo pecado, causado pelo mal. Então, tal afirmação deste filósofo, deste pensador e fundador deste movimento, é uma afirmação errônea. Não digo nem apenas teologicamente, por mais que na teologia a Bíblia
desmonta essa ideia, mas também numa ótica social e psicológica, tá? Vemos também aqui o conceito de doenças. As formas físicas não passam de sombra da luz celeste a refletir-se sobre a Terra. A teoria da Sechinoe é que tudo que acontece no mundo material é reflexo da mente. Sendo assim, as doenças não existem e a dor não é real porque a matéria não existe, não é real. Isso Taniguchi, na página 16 do seu livro, ele fala: o carnal não sente dor porque não é matéria. Como Deus não criou a doença não existe. De agora em diante não existirá mais nenhum sofrimento, nenhuma tristeza, nenhuma decepção e nenhum desapontamento. Então, nós iremos caminhar para um mar de argumentação que sem lógica nenhuma, porque o mundo está cheio de doença, o mundo está cheio de tristeza e o mundo está cheio de decepção. O homem também, na concepção de Sechinoe, se eleva à condição de Deus. Eles negam a existência da doença, mas contraditoriamente anuncia curas. Então, olha que antagônico, né? Milagrosas através de sua literatura. A tese é que todos são filhos de Deus e que o homem é bom. Deus não pode se manifestar sem o homem, e o homem não é só puro como perfeito. O homem, além de ser filho de Deus, também é Deus, e essa condição pode ser alcançada através da libertação da consciência do pecado. Para Sechinoe, não existe matéria, corpo e não existe carne. Então, para eles, quando o homem se liberta dessa consciência de que, bom, eu não tenho pecado, eu não sou pecador e não existe esse conceito de mal, porque tudo está interligado ao coração e à mente do homem, então para eles você então começa a se tornar uma pessoa na mesma condição que Deus. Até porque para eles Deus é um ser panteísta, né? Na concepção deles é uma figura panteísta. Por mais que eles não afirmam, você não encontra escritos. Eu fui pesquisar para ver o pensamento deles sobre a teontologia, mas é poucos escritos que você identifica, mas nas pouquíssimas obras escritas você observa um Deus panteísta, tá? E é sobre isso que vamos falar aqui, ó. Sechinoe tem a ousadia de criticar Pai Nosso. Diz que os cristãos têm por anos e mais anos repetido a oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E eles alegam que tal não se realiza porque o céu não está acima das nuvens e nem no mundo das três dimensões. O céu está no íntimo transcendental, aqui e agora. Na literatura do Sechinoe não se tem uma noção clara sobre Deus, como falei. Neste prisma ele é panteísta, uma vez que se encontra em cada pessoa e em cada coisa deste mundo. A Bíblia, para ele, a concepção deles é um livro humano, né? Mais humano dos livros. E a regra de fé e prática do Sechinoe são os escritos de Taniguchi, o fundador. Sechinoe não confere qualquer importância da Bíblia. Cita de maneira vaga, parcial, sem identificação e fora de contexto, sem qualquer exegese, interpretação ou explicação. Utiliza alguns textos convenientemente para favorecer a sua seita. Assim nós identificamos em várias religiões aí, né? Como nós falamos dos Mormons, Testemunho de Jeová, que utiliza de alguns textos para forçar a sua doutrina. Fala inclusive sobre o neopentecostalismo, né? E reforço, gente, esse é o problema da nossa geração, o método da inspiração dinâmica, né? Onde existem textos que eu posso utilizar como inspiração, como acredito ser inspirado, porém existem textos que eu não concordo ser inspirado, acho que não é válido e não sigo aquilo. Então isso é fácil, isso é uma inspiração dinâmica. Eu consigo forçar uma interpretação e utilizar das minhas lentes, da minha forma de pensar, dos meus dogmas. Realmente isso você identifica nas religiões, nas seitas, né? Você observa isso, essa inspiração dinâmica. Isso é forte dentro do liberalismo teológico, dentro do universalismo, do aniquilacionismo também, dentro da adventista, na Testemunho de Jeová. Você observa esse conceito muito forte
da inspiração dinâmica. Bom, Cristo, Taniguchi, ele se sente com autoridade para interpretar as palavras de Cristo segundo as suas próprias convicções e já afirmou que a sua religião é superior ao cristianismo. Por quê? Porque opera maiores e mais milagres que Cristo. E alguns católicos, como eu falei aqui no começo da aula, disseram até que compreenderam melhor a doutrina de Cristo dentro do Sesshin-no-e. Então, gente, infelizmente Taniguchi ele se sente uma autoridade maior pelo fato de ter feito muito milagre, de ter ajudado pessoas a sair deste pensamento de pecado e de dor. Mas na verdade, se você olhar toda a Bíblia Sagrada de uma forma de contestação, né, você vai ver lá no Egito os feiticeiros fazendo milagre diante de Moisés. Lembra disso? Cristo disse que pessoas, e que muitas pessoas, iriam comparecer diante dele, dizer que profetizariam, dizer que profetizavam, dizer que expulsavam demônio e que fazia muito milagre. Mas Cristo vai dizer que nunca as conheceu. O fato de que o Sesshin-no-e haver muito milagre, isso não indica que seja verdade. Seu objetivo é construir um paraíso terrestre onde não haja uma só pessoa que padeça de sofrimento ou enfermidade. Vale ressaltar essa contestação para outros movimentos, como nós falamos da teoria da prosperidade e outros, porque muitas pessoas olham o fator da cura, olha o elemento da cura, olha o elemento de falsas conversões, né? E agarram-se a isso. Se apegam a isso dizendo, não, esse daí é de Deus porque cura, esse daqui é de Deus porque, olha lá, enquanto a gente está aqui criticando, né, os teólogos de gabinete, é isso que o pessoal nos chama, né? Teólogos de gabinete estão criticando aquela pessoa, aquele pregador, porque falou isso, falou aquilo de errado, está ganhando almas para Jesus. Então isso é de Deus. Irmão, a Bíblia fala que muitos expulsariam demônio, muitos curariam enfermo, muito falaria bonito em nome de Jesus, muito iria pregar muito bem, mas quando chegasse naquele dia, ele ia dizer, eu nunca te conheci. Sabe o que essa expressão nunca te conheci significa para aquela pessoa? Significa assim, com tudo aquilo que eu fiz, todas as obras que eu fiz, a minha intenção nunca era em glorificar a Cristo. A minha intenção era simplesmente iludir aquela pessoa, levar aquela pessoa para um falso engano e por isso me tornei um falso mestre, um falso profeta, um falso curador, um falso doutor. Jesus ele vai olhar para essas pessoas e vai falar, eu nunca te conheci, eu nunca te vi. Sabe o que é isso, irmão? Eu nunca te vi, ou seja, você nunca teve a sua intenção em me glorificar, em me dar um louvor. O seu coração estava sempre longe de Deus. É isso que Deus vai dizer para esses falsos mestres, para esses falsos profetas. Não se iluda com profecias, não se iluda com poderes, não se iluda com milagre. Observa o que sai da boca da pessoa, observa o que sai das palavras, observa o que a pessoa ministra, o que a pessoa prega, analisa, veja se a pessoa, o que a pessoa está pregando está de acordo com a palavra de Deus. Não contém a palavra de Deus. A Bíblia ela é a palavra de Deus. A Bíblia não se torna a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Porque o conceito liberal diz que a Bíblia vai se transformar na palavra de Deus à medida que o leitor vai lendo. Isso é liberalismo. O liberalismo também prega que a Bíblia contém a palavra de Deus. Em algumas proporções dela contém, mas não por completa. Irmão, nós ortodoxos, a teologia ortodoxa, nós cremos que a Bíblia não contém, a Bíblia não se torna, a Bíblia ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela tem o poder de convencer o homem dos seus maus caminhos. Ela tem o poder de mudar a história de uma pessoa. E é por isso que essas seitas, é por isso que essas religiões discordam do SBT, como falei para vocês aqui. Discordam da soteriologia, discordam da expiação de Cristo, discordam da redenção, discordam da Trindade, discordam do Espírito Santo, discordam da Bíblia Sagrada. Eles não têm como base
primordial e como fonte primária a Bíblia Sagrada. Alguns têm papa, outros têm outros livros, outros têm sacerdotes, mas não têm a Bíblia, porque a Bíblia condena tais práticas. Como eu falei do Espiritismo, a Bíblia condena tais práticas. Como eu falei do batismo dos mortos, a Bíblia em nenhum momento, quando fala dos mormons ali, em nenhum momento dá gancho, dá ênfase para uma aplicação de batismo dos mortos. Muito pelo contrário, Paulo fala assim, ó, tais pessoas, ou seja, é uma prática não cristã, é uma prática não conciliado com o cristianismo, é uma prática pagã. Só que a grande maioria deles precisam fundamentar uma doutrina, gerar um livro ou gerar uma pessoa, levantar uma pessoa, um objeto ou alguém que tem o mesmo poder, o mesmo relevo que a Bíblia Sagrada, que é do mesmo nível de inspiração, como a adventista fala de Ellen White, do mesmo nível de inspiração do que a Bíblia Sagrada. Irmão, vamos tomar cuidado com isso e vamos pregar o Evangelho de Cristo e denunciar essas heresias. Tenho certeza que se você está estudando neste momento, dentro desse seminário, estudando, lendo livro, pagando curso, se preparando, eu tenho certeza que é pelo fato de Deus ter um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Lembre-se de Paulo quando ele fala para Timóteo, Timóteo, seja um obreiro aprovado, de que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra das Escrituras. Você está pagando este curso, você está fazendo esse investimento, eu tenho certeza que foi por um propósito maior. Deus está nos capacitando, nos despertando para despertar essas pessoas como atalaias, né? Para despertar essas pessoas que estão cegas em seu entendimento. Que Deus venha te dar graça, que Deus venha te dar força para auxiliar essas pessoas que estão perdidas neste mundo ainda. Porque muitas pessoas já foram iludidas por seitas e por religiões. Não tem mais o caminho, não sabe para onde ir, não sabe qual religião trilhar. E na verdade, eles esquecem que o caminho certo não é uma religião. O caminho certo é Jesus Cristo. Jesus não é apenas uma religião, ele não veio fundamentar ou sistematizar uma religião. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém pode ir a Deus se não encontrar Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por estar conosco aqui. E foi um prazer, foi um privilégio estar com vocês. Que Deus venha abençoar. Quero fazer uma oração. Feche os olhos. Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais um momento rico e oportuno de conhecer mais da Tua Palavra e conhecer mais, Senhor, a respeito das religiões e das crenças. Senhor, venha despertar em nós um coração apologista, venha despertar em nós, Senhor, um coração que queima em evangelizar e em pregar a Tua Palavra. Deus, levanta esses jovens, levanta esses homens, as mulheres, futuros bacharéis em teologia, futuros doutores, Senhor, para fazer a diferença no nosso meio, para fazer a diferença no século XXI. Muito obrigado, Senhor, por este mês, muito obrigado por este curso, muito obrigado por esta aula. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. E você que for fazer a prova online, acesse o nosso site do www.ead.ibcamp.com.br. O usuário entre com o seu registro. A senha são 6 números referente à data do aniversário e e-mail obrigatório. Clique no nome da matéria no fim da página, religiões e crenças. Entre com a senha rcrenças 10.1 com minúsculo e sem espaço. Boa prova a todos e até a próxima matéria, querendo Deus. Deus abençoe você.